Olha, com alegria nós iniciamos mais um programa Andando com Cristo aqui na sua TV Grande Dourado, chegando até você com esta programação especial, neste canal especial que leva a palavra de Deus até você. E nós estamos aí em torno do dia de Natal, é um motivo de alegria para nós. Eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Lembrando que o Natal é Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo para nos visitar, para nos salvar. Ele veio a este mundo em missão. Jesus veio aqui não meramente para dar um bom exemplo, ele veio aqui para uma missão muito especial, que é buscar e salvar o perdido. Então, Natal para nós tem esta alegria, esta renovação, esta esperança, e eu quero desejar este Natal feliz para você e para a sua família, tá bom? E hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, que é a pessoa de Jesus. Por que ele haveria de chamar Jesus? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para ler a palavra de Deus e meditar nela. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, hoje nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 1, quando, a partir do versículo de número 18, que trata o nascimento de Jesus, fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mas o versículo 21 vai falar assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observa que o palco do nascimento de Jesus é maravilhoso. Aqui no Evangelho de Mateus, como escreve o seu Evangelho ao povo judeu, ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando desde Adão até Jesus, como que um fio histórico maravilhoso através desta genealogia. No Antigo Testamento tem muita genealogia, e o objetivo do registro bíblico dessas genealogias é exatamente para mostrar que Deus é o Deus da aliança. O salmista diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus é o Deus da aliança, de geração em geração. Nós somos aliancistas, nós cremos que Deus tem uma aliança com os homens. Na verdade, Deus fez uma aliança consigo mesmo em favor dos homens. Nós somos os beneficiários desta aliança. E a genealogia é para mostrar que Deus jamais abandonou esta aliança, que Deus jamais
afastou-se desta aliança. Quando Israel pecava, transgredia, afastava de Deus, Deus buscava Israel de volta para a sua presença, para a sua companhia, porque Deus nunca abandonou a aliança. Ele era fiel a si mesmo naquilo que ele jurou a respeito de Abraão e da sua descendência. Deus é fiel para consigo mesmo em tudo aquilo que ele prometeu que haveria de fazer e tem feito ao longo da história. O plano da redenção que resultou na pessoa de Jesus Cristo. Então, Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, para mostrar a humanidade de Jesus, para mostrar as promessas de Deus dentro da aliança que nunca fora abandonada, para mostrar que Jesus é perfeitamente homem, para mostrar que ele era da linhagem de Davi, conforme prometido por Deus, que ele era descendente de Abraão. Por isso que a gente ouve Jesus, filho de Maria, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus. São nomenclaturas para descrever esta figura tão extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Então ele tem uma genealogia, ele está dentro de uma promessa de Deus, ele é o resultado das promessas de Deus que agora vem se concretizar nesta pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, Mateus começa com essa genealogia e depois ele diz: olha, o nascimento de Jesus é assim como, estando Maria, sua mãe, desposada com José, que sem que antes tivessem coabitado com ele, desposada que é noivo. Os casamentos no tempo bíblico, eles eram diferentes, não tinha namoro, a pessoa se comprometia direto em casamento, então já era um noivado. Aquilo que nós chamamos hoje de namoro já era um noivado, as pessoas já se comprometiam em casamento e era um compromisso pré-nupcial que valia tanto quanto o casamento. Dificilmente era quebrado um noivado, um compromisso de se casar. Então, José, que era um homem justo, quando então descobre que Maria estava grávida, resolve deixá-la secretamente para não se expor e nem expor a moça. E além do mais, um casal jovem que engravidava antes do casamento naqueles dias era uma ação sumária, era uma condenação sumária. E José sabia de todas essas consequências. Quando ele planejava uma fuga secreta, a Bíblia diz que em sonho o Senhor falou com José e disse: José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Não era meramente uma deslealdade de Maria, era uma moça virgem no sentido mais puro da palavra, e não havia nenhum engano naquele relacionamento, ninguém estava enganando ninguém. Enfim, José então recebe aquela orientação de Deus, e dentro desta orientação de Deus, o que nela estava sendo gerado era a obra do Espírito Santo, recebe também esta orientação: ela dará à luz um filho, e seria de fato um filho, um menino, homem, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então observa algumas coisas aqui. Eu vou utilizar uma mensagem do Cada Dia, que é escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e o Cada Dia de Natal é um especial, este livrinho que nós distribuímos na igreja, exatamente com um longo histórico do Natal de Cristo e toda a história de Jesus. Se você quiser um Cada Dia, passa aqui na igreja e nós vamos te dar parece um cartão de Natal, mas tem uma mensagem para cada dia do mês de dezembro, por isso que ele se chama Cada Dia. E então a orientação é que aquela criança, aquele menino se chamaria Jesus,
porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Tanto José como Maria receberam instruções de Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, o enviado de Deus para estas tarefas de levar uma mensagem de Deus ao homem. E tanto José quanto Maria recebem a orientação de que aquela criança, o nome dele seria Jesus. Jesus de Nazaré. Depois ele vai ganhar esses complementos. O Novo Testamento, os escritores já logo dizem Jesus Cristo, exatamente para identificar esta criança da manjedoura, filho de José e Maria, com o Cristo, com o Messias anunciado pelos profetas. A palavra Messiá no Antigo Testamento, em hebraico, quer dizer ungido. A palavra Christos, do grego, no Novo Testamento, também quer dizer ungido. Messias e Cristo é a variante entre a língua hebraica e a língua grega, o Antigo e o Novo Testamento, para descrever a pessoa de Jesus. Durante o seu ministério, ele foi chamado Jesus de Nazaré, exatamente por causa da origem simples e humilde dele na pequena cidade de Nazaré, na Galileia, a Galileia dos Gentios, uma cidade periférica da Galileia dos Gentios, é a periferia da periferia. Então Jesus vai crescer ali na Galileia, por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Mas o importante é que ele deveria ser chamado de Jesus. E a palavra é clara, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não veio a este mundo apenas para dar um bom exemplo. Jesus veio a este mundo com a missão, e a sua missão é buscar e salvar o perdido. Jesus veio exatamente para realizar esta obra, buscar o perdido, salvar o perdido, trazer uma nova vida, trazer salvação, trazer esperança. Por isso que ele será chamado Jesus, porque ele é Salvador, ele veio para salvar. E isso é muito importante para você entender a mensagem do Evangelho. Este período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, este período é o período de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o nome dele é Jesus, quer dizer Salvador. Se você invocar hoje, agora, onde você está, o nome de Jesus, confessar a Ele os seus pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, é a salvação para a sua alma, porque as Escrituras nos ensinam que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este tempo nosso hoje é tempo de pregação, é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de falar do Natal, da vinda de Jesus a este mundo, o que ele veio fazer neste mundo, porque Jesus, ele veio trazer salvação. E este tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo da salvação dos homens, é o tempo de anunciarmos o Evangelho, chamarmos os homens ao arrependimento, para crer em Jesus Cristo, o enviado, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido para Salvador da sua alma. Não há salvação em nenhum outro. Então, este tempo é o tempo de salvação, porque ele voltará, e ele voltará como juiz, e aí não é mais tempo de salvação. Mas agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, aproveite esse tempo de salvação, aproveite essa oportunidade. Talvez este Natal seja para você esse tempo de você encontrar em Cristo salvação. Eu espero que você encontre em Cristo salvação. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para completarmos esta mensagem do Evangelho. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós hoje estamos meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, quando o anjo Gabriel disse a José, ou quando o Senhor disse a José em sonhos, que Jesus haveria de ter este nome porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. José, que recebe esta mensagem, deve ter refletido muito sobre a mensagem que ele recebeu da parte de Deus. E algumas verdades a respeito desse assunto que eu quero ponderar com você. Primeiro, que Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador do seu povo e não há outro Salvador. Não adianta você distorcer o Natal meramente para presente, confraternização, Papai Noel, solidariedade humana. Não fuja do assunto. Natal não é isto. Isto é um ambiente que combina com o Natal, mas não é o Natal. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, que Deus enviou pela sua graça e misericórdia a este mundo para nos salvar. Ele deixou a sua glória e se encarnou, tornou como um de nós. A roupagem humana, a figura humana, a pessoa humana, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele é o Cristo, o escolhido, o Messias de Deus. E a primeira verdade desse texto é que Jesus é o Salvador do seu povo e não há outro. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhuma outra fonte que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Não há salvação pelas obras. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus, quando você crê no Filho de Deus que foi enviado para te salvar. Talvez o seu coração esteja triste porque você esteja procurando salvação em outra fonte onde não há salvação. É como você tentar tomar água num copo seco. Não tem água para saciar a sua sede. É como você procurar alimento onde não há alimento. Nós só temos salvação na pessoa de Jesus Cristo, não há outro. Os próprios apóstolos, quando começaram a pregação do Evangelho e chamaram os homens ao arrependimento e a crer em Jesus, o Filho de Deus, para que fossem salvos, eles então, em Atos dos Apóstolos, dizem: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Só Ele pode dar ao homem
a vida eterna, só Ele pode te dar uma esperança. Talvez seu coração esteja aflito porque você está buscando salvação em outra fonte que não é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando José é avisado de que o menino deveria se chamar Jesus porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele, está nos apresentando a salvação enviada por Deus. Não há outra fonte, não há outra esperança. Mas em Cristo há salvação, há esperança, há vida eterna, há alegria para a sua alma. Ele é o Salvador. O texto diz mais, que ele veio para salvar o seu povo. Jesus não veio a este mundo para fazer uma obra subjetiva, no anonimato, como quem diz, ou muitos acreditam, ele morreu na cruz para salvar o homem. Agora quem quiser vai lá e pega, como se fosse uma feira livre, como se fosse algo que dependesse da iniciativa do homem. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Agora quem quiser vai lá e toma posse dessa bênção. Não é assim não. Ele veio para salvar um povo. Jesus, quando veio a este mundo, ele tinha em mente um povo. A Bíblia fala dos eleitos de Deus, dos escolhidos, daqueles por quem Cristo morreu, por quem Cristo deu a sua vida. Não foi aleatório, não foi no anonimato, não foi uma morte sem resultados práticos, sem um objetivo claro. Jesus morreu, ele veio a este mundo para fazer um sacrifício para perdoar os pecados do seu povo. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador está debaixo desta aliança com Deus e entra nesta aliança com Deus porque Jesus morreu por ele, para salvá-lo. Jesus morreu para salvar pecadores como você e eu. E aqui nós fomos chamados para reunir no povo de Deus. A Bíblia fala dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, e não tem mérito naqueles por quem Cristo morreu e a quem Ele vai salvar e está salvando. Mas o Espírito Santo, Ele vai comunicar ao coração do eleito de Deus a salvação que há em Cristo Jesus para a sua vida. Por isso que nós precisamos de pregar, porque Jesus é o Salvador do seu povo. Ele haveria de salvar o seu povo dos pecados deles. Então, nós não cremos em salvação pelas obras. Nós cremos em salvação pela graça de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, o enviado de Deus, que nasceu, foi deitado lá na manjedoura, mas é o Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Outra lição que esse texto nos ensina é que Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Meu querido telespectador, entenda isso. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Não podemos esquecer que aquele sacrifício dele foi por causa do pecado do homem. E o pecado ele aflige, o pecado ele destrói a alma, o pecado ele inquieta o coração, o pecado ele rouba a paz, o pecado rouba a autoridade, a alegria de viver, ele tira a alegria da salvação do coração do homem e do crente de uma forma especial. O pecado é muito danoso. Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados dele, porque o pecado escraviza. Talvez você não saiba a crueldade do pecado. Sabe por experimentar na pele, mas não tem noção do tamanho da crueldade do pecado. Jesus é libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é libertador. Ele veio para salvar, Ele veio para trazer salvação e tirar, pagar o preço dos nossos pecados, exatamente para nos isentar da culpa do pecado, tirar de sobre nós a culpa e a maldição do pecado.
Ele veio por causa disto, porque nós não tínhamos condição de sair com as nossas próprias forças, pelas nossas boas obras, impossível. Então ele veio como Salvador, e só há salvação nele, e ele veio para perdoar os pecados do seu povo. Na cruz Jesus tratou do nosso pecado, e hoje nós temos nele uma esperança, a vida eterna. Talvez você que me acompanhe neste momento esteja com seu coração pesaroso, com a sua consciência intranquila, enfrentando alguma situação pecaminosa na sua vida. Rompa com o pecado, arrepende dele e confessa Jesus como seu Salvador e clame pelo perdão de Deus que está em Cristo, porque há perdão para os pecados. Ele veio para salvar os homens dos pecados dele. O problema é o pecado, e ele veio para resolver este problema que não tinha solução para nós. Ele perdoa pecadores, não importa o tamanho do seu pecado. Jesus perdoa pecadores, ele se importa com você, ele se importa com a sua vida. Creia em Jesus como seu Salvador. Ele é o Filho de Deus, o nosso Redentor. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Então presta atenção, nenhuma igreja pode salvar o homem, por mais purificada que seja esta igreja, por mais consagrada que seja esta igreja, e deve ser, por mais leal à palavra de Deus seja esta igreja, ela deve ser, por mais santa que seja esta igreja, ela deve ser, mas a igreja não salva pecadores. É Cristo que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E então não é resultado do nosso esforço, mas é uma ação poderosa de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, perdoando os nossos pecados, arrancando de dentro de nós aquele sentimento de culpa cruel, aquele peso na consciência cruel. O perdão de Deus traz alívio para o coração, traz paz para a alma, traz regozijo para você viver uma vida desembaraçada, uma vida livre. As pessoas são livres, são aquelas que são perdoadas por Deus em Cristo, que tira as amarras do pecado e da servidão dele e dá a ele uma nova vida. Ele é agora uma criatura livre, livre para adorar a Deus, livre para cultuar a Deus, porque Jesus salvará o seu povo dos pecados dele. A vara, o jugo que estava sobre nós é arrancado, as cadeias que estavam sobre nós por causa do pecado são arrancadas, porque Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar a vida eterna, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Entregue a sua vida a Cristo e tenha o seu coração liberto das amarras que estão te prendendo por causa do pecado, porque perdoado, esse pecador agora é livre para fazer a vontade de Deus. Então, lembrem disso, e que este Natal seja uma oportunidade para você reconciliar o seu coração com Deus, voltar para Deus, ou procurar estar na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar pecados. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para as conclusões e orarmos por você e pela sua família. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo,
uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós chegamos aqui ao momento final deste programa e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. E nós vamos orar por você e pela sua família, vamos falar com Deus. Ó Deus, nosso Pai eterno, amado, agradecemos porque Jesus, o Teu Filho, veio a este mundo para nos salvar. Ele veio trazer libertação, Ele veio trazer salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Abençoa esses que nos ouvem agora, nos assistem pelo canal da TV. O Senhor esteja abençoando, estendendo a Tua mão e a Tua graça sobre a vida de cada um deles. E que esta mensagem do Natal chegue ao coração dos nossos ouvintes. Oramos no nome muito amado de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Olha, Deus abençoe você, sua família, dando um Feliz Natal, um ano novo próspero, cheio das bênçãos e da misericórdia de Deus. E venha nos visitar, nós temos aí a alegria de recebê-lo. Temos uma cantata de Natal no domingo às 19 horas e todos os domingos às 9 horas da manhã a escola dominical e 19 horas o culto, e você e a sua família são nossos convidados para ouvir o Evangelho da graça de Deus conosco. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.